Olá, sejam bem-vindos ao tutorial. Eu sou o Rafael. E eu sou o Gabriel, e nesse vídeo vamos estudar uma introdução básica ao CineKit, mais especificamente sobre os tópicos de editor de cena, simulação física, delegate e de teste, e utilizando o jogo como exemplo. Para iniciar, eu vou começar contando para vocês o que será o nosso objeto de estudo neste vídeo. Aqui temos o começo do jogo, que tem essa esfera com uma iluminação e essa câmera. O jogador vai poder controlar essa esfera através da inclinação do celular. Vindo um pouco para frente, temos um breve tutorial da mecânica do jogo. Aqui tem três botões, esses três botões vermelhos. Eles devem ser pressionados para que o portão verde se abra. E logo em seguida temos o labirinto em si. É, ele funciona da mesma forma, com sete botões espalhados pelo mapa. Todos têm que ser apertados para abrir o portão final e conseguir completar o jogo. Nesta parte, colocamos apenas como demonstração algo que achamos interessante, que seria um campo de força linear para jogar a bola para cima. Aqui podemos ver as especificações dele. -2, porque estamos fazendo uma força para cima. Agora falando um pouco de como utilizar o editor de cena, aqui no canto esquerdo você tem o CineGraph, que é onde fica os nós e os elementos dessa cena. Então aqui embaixo você consegue criar um nó vazio, e nele você consegue associar elementos como a câmera, a iluminação ou as geometrias. Então isso acaba facilitando você a fazer a manipulação de vários elementos ao mesmo tempo. Então no caso a gente tem as duas paredes do labirinto. Então eu consigo selecionar esse nó com elas e movimentar ao mesmo tempo. Então outra coisa também é que eu consigo criar cópias desse nó. Então segurando o botão Option eu consigo fazer várias cópias desses nós. Então isso facilita na parte de criação do labirinto. Já no canto direito, na parte dos inspetores, eu tenho no inspetor de nó o nome, que é o nome que você vai dar para esse nó, e no caso corredor, e esse nome é o que você vai utilizar no código na hora de utilizar os elementos que você criou pelo editor. Então você também consegue manipular a posição dos nós, o ângulo e também a escala. Já na parte de atributos, você consegue configurar os atributos do elemento, no caso agora aqui seria a geometria. Então você consegue editar a altura, comprimento, largura. É, por exemplo, se você pegar uma iluminação, você tem a parte então do tipo de iluminação, você tem as cores, então você consegue fazer todas essas modificações pela essa parte de atributos. Já se você pegar, por exemplo, a câmera, você tem todos os elementos dos atributos da câmera, então você consegue modificar por aqui também. É, agora, na parte de materiais, então você consegue modificar o material da sua geometria. Então, basicamente, você pode dar um nome, caso você queira utilizar essas mesmas configurações que você editar agora, você pode utilizar para outros elementos que está na sua própria cena. Então, aqui você consegue escolher a cor, pode ser uma cor sólida, então você pode selecionar, ou você pode utilizar também mapas de textura. Então, basicamente, aqui tem um de uma parede de pedra. Então você consegue usar esse mapa de textura e utilizar outros mapas também para detalhamento. Então normal, roughness. Então cada mapa vai dando um detalhe maior na sua geometria. Já na parte da física do corpo, a gente tem três tipos: o estático, o dinâmico e o cinemático. O estático geralmente é usado para corpos como a parede ou o piso, porque eles não respondem a. Não são afetados, né, por forças e colisões. É, o cinemático também, ele não é afetado por forças e colisões.
porém ele pode se movimentar e nessa movimentação ele consegue aplicar força e colidir com corpos do tipo dinâmico. Agora, como exemplo de um corpo dinâmico, a gente pode ter tem a esfera a bolinha do jogo. Então, no caso, ela consegue se movimentar e ser afetada por forças, que nem o campo linear que a gente colocou de exemplo no jogo, e por colisão também. Então, se você colidir ela com as paredes do labirinto, então ela vai sofrer uma ação dessa colisão. Então, das configurações do corpo, a gente tem a parte da massa, a gente tem a friction, que seria a resistência do corpo deslizar sobre o outro. A restitution seria uh, a perda de energia do material na colisão. Então, se colidir contra uma parede, vai ser a resposta dela. Ou ela pode parar, ou ela pode ganhar força nessa colisão. A parte de dumping seria você perder a velocidade tanto linear ou angular, e seria basicamente você simular a resistência do ar. Tem também a charge, que seria a carga elétrica do corpo, e você consegue também controlar o centro de massa, se o corpo é afetado por gravidade ou não. E também você consegue definir a velocidade linear e angular do corpo. Todos esses valores são na unidade de sistema internacional, então as velocidades são dadas em metros por segundo, a carga do corpo é em coulomb e por aí vai. Na parte de bitmask temos a category mask, que seria a categoria que o objeto pertence, collision mask, que seria quais categorias ele vai colidir. Esse valor de -1 representa que ele vai colidir com todos os objetos em cena. Então, basicamente, como funciona, o Cinekit vai pegar esse valor da Collision Mask e ele vai fazer uma operação bit a bit. Então, ele vai, se esse valor resultado da operação não for zero, vai ocorrer a colisão. Então, como exemplo, eu tenho 3 caixas que eu defini os valores de cada uma das categorias. Então, a vermelha está 4, a verde 8 e a azul 16. Então, aqui, para dar um exemplo, colocando a velocidade de 2 da bolinha, selecionando a categoria de 2, que seria a única do piso, então a gente vai ver que ela vai atravessar todas as caixas. O único contato que ela faz é com o chão. Se eu alterar esse valor para 6, que seria o valor da soma da caixa vermelha junto com o piso, ela vai colidir somente na caixa vermelha. Então, alterando esse valor para 10, que seria o correspondente da caixa verde e do piso, e para 18, que seria o correspondente da azul com o piso. Então, basicamente, isso você pode utilizar para alguma lógica, que nem no exemplo do labirinto. Você consegue fazer alguma parede falsa e ela vai estar visível lá, só que não vai ocorrer a colisão. Agora, para finalizar, a gente tem a parte do inspetor de cena, que seria a configuração dessa cena no geral. Então você consegue alterar o background, tem valores padrões, já com céu, então você consegue alterar que parte do dia uma parte também tem a gravidade, então você consegue fazer várias alterações na cena por aqui. Agora que já foi passado toda a explicação da geometria, dos objetos, da criação de cena, dos materiais, eu irei comentar com vocês como que realiza a ligação dessas coisas com o código para que o jogo se torne funcional, para que todas as mecânicas que eu apresentei no início fossem possíveis e para que o usuário consiga jogar o jogo em si. De início, nos deparamos com a classe
Game View Controller, que é a classe que vai ser a controladora da view, que é o que aparece na tela e o que vai ser jogado. Na parte inicial, temos as variáveis que serão utilizadas. Temos que colocar aqui tudo que terá mecânica no jogo. Por exemplo, aqui nós temos o Contact Bot, que seria o bitmask do botão que estipulamos anteriormente. Aqui está como bitmask 2, para que a gente possa saber quando que a bola vai entrar em contato com esse botão para acionarmos a funcionalidade dele. Aqui temos apenas um contador para contarmos quantos botões foram pressionados. Essa daqui é a Scene View e Scene. Scene View seria a cena que está sendo apresentada na tela e Scene View seria apenas uma cena qualquer. Então você determina, né, N cenas, coloca outras variáveis scene, dessa aqui, scn scene, que você vai poder estipular quantas variáveis quiser. Agora na Scene View será a cena que vai ser apresentada ao usuário. Aqui temos os nós que fizemos lá atrás, Ball Node, que é o da bola. Aqui temos o Self Stick Node, que é o conjunto da câmera e da iluminação. Porta Node, que essa daqui é a primeira, é o primeiro portão do tutorial. Porta Node 2, que é o do labirinto em si. E aqui temos duas variáveis para realizar movimento. O Motion Force eu estou utilizando de um arquivo externo para auxiliar no uso do acelerômetro, mas ele aqui em si não tem muita coisa, é apenas para pegar os dados do acelerômetro e a inclinação do celular. Voltando para cá, temos a variável Sounds, que é um vetor que iremos guardar todos os sons que vamos utilizar no jogo. Aqui estou utilizando apenas um, mas você pode usar quantos você quiser, colocar efeito sonoro em outros detalhes, etc. Bom, aqui temos a função ViewDidLoad, que assim que o jogo é iniciado, ele vai executar essa função. Para ficar melhor entendimento, eu separei em outras funções cada etapa do processo. Primeiro a criação da cena, depois coloco os nós e depois coloco os sons. Vamos começar pela preparação da cena. Como eu disse anteriormente, Scene View é a cena que será apresentada ao usuário. Então aqui nós estamos apenas declarando essa cena principal, a cena que será vista. Aqui temos, como eu falei, apenas Scene será uma cena específica. E aqui nós estamos atribuindo essa cena que declaramos aqui, que se chama Main Scene, que é o nome que colocamos aqui dentro de Art Scene Assets. Então tem que colocar especificado, que está dentro desta pasta com este nome. E aqui apenas está escrito que essa cena será a cena principal, a cena que será vista. Aqui estamos colocando a mecânica de física nessa cena. E essa parte está comentada porque é uma mecânica a mais que eu vou querer comentar no final. Eu volto nela e comento melhor, porque é algo interessante, é algo que você pode querer utilizar no seu aplicativo, mas que não utilizamos aqui. Eu vou explicar mais à frente como funciona. Aqui nós temos a preparação dos nós, que como eu disse anteriormente, temos Ball Node, o Self Stick Node, Porta Node 2, sendo respectivamente da bola, da iluminação e da câmera, do portão do tutorial e o portão final. Aqui temos que esses nós estão presentes na cena, aquela cena que nós colocamos como a cena principal. Aqui está dizendo que eles estão presentes nela. E com esta identificação, Ball, Self Stick, Porta 2. Por exemplo, vou mostrar o da bola. Aqui, quando selecionada a bola, vemos qual que é o seu identificador. Esta linha eu vou comentar um pouco depois, porque temos que verificar como foi feita a função. Mas, resumidamente, isso serve para que verifique quando a bola entra em contato com o botão. Por isso, essa variável com aquele bitmask que colocamos no início. Quando a bola entrar em contato com este bitmask específico, ele vai saber que entrou em contato com o botão e pode executar essa ação. Partimos então para a preparação dos sons. Como eu disse no começo, temos este vetor chamado Sounds, que irá conter todos os sons do aplicativo.
E aqui temos a constante, que será este primeiro som deste aplicativo. Coloquei o nome dele como aperta sound, que seria o som ao apertar o botão. E aqui temos que colocar o nome que foi colocado no arquivo. Eu coloquei dentro dessa pasta sounds, chamado aperta.wav. Não pode esquecer de colocar qual formato do áudio, senão ele não vai funcionar. E aqui nós damos um load para preparar o áudio. Coloquei inicialmente este volume 0 e executei ele apenas para não ter atraso na primeira execução. Quando faz isso, já executa ele no começo do aplicativo e você não terá problema para executar novamente. Porque senão, na primeira vez que ele for executado, ele vai ter um certo atraso. E depois preparei o som dele novamente como 1 e coloquei ele dentro daquele vetor, com o nome de aperta. Descendo um pouco mais, temos esta função pula, que eu vou pular um pouco e vou comentar mais no final, que ela tem relação àquele comentário que eu deixei no começo, aquela funcionalidade que eu vou comentar com vocês no final. E passando dela, temos a primeira extensão do nosso código, que ela serve para realizar um movimento da bola junto com o da câmera e da iluminação. Aqui temos esta variável ball, que se associa àquela bola que temos dentro do jogo. E ball position irá pegar qual que é a posição dessa bola no plano cartesiano, ou seja, a coordenada em x, coordenada em y, coordenada em z. Aqui temos a variável camera position, que ele vai alterando a câmera conforme a bola se mexe. Em x é a nossa variável que desloca horizontalmente a câmera. Neste aplicativo eu não quero que tenha alteração em relação a isso, eu quero que a bola fique no centro da tela, então eu não acrescento nada aqui. O x da bola vai ser o mesmo x da câmera. O y, por outro lado, eu acrescento 5 porque eu quero que a câmera esteja 5 pontos acima da bola, para que ele consiga uma visão superior. Aqui no eixo Z, eu decidi acrescentar 1.5. Eu quero que a câmera fique 1,5 ponto atrás da bola. E determinei que o Self-Stick Node, que é a posição da câmera e da iluminação, como eu citei anteriormente, vai receber a mesma posição dessa câmera position. Ou seja, a cada vez que a bola se mexe, a câmera e a iluminação vão se mexer junto com ela, só que 5 pontos acima e 1,5 ponto atrás, mantendo sempre a mesma distância. Esta parte ele pega os valores daquele arquivo do acelerômetro que eu disse no começo, do Motion Helper. Ele pega esses dados e aqui foi mais uma adaptação minha de como eu vi que a jogabilidade estava saindo melhor. No Y, nós não queremos que a bola se mexa para cima e para baixo conforme o celular mexe. Então, nós vamos utilizar apenas do X e do Z. No X, eu gostei da jogabilidade quando ele estava multiplicando por 0.2 o acelerômetro. Senão, ele fica muito rápido se deixa apenas X. E assim eu achei que fica uma movimentação melhor. No Z, temos que colocar o Y, porque quando a pessoa move o celular, ela inclina o celular, somado com uma certa inclinação. Aqui seria a inclinação que seria o ponto médio. Então, se você coloca apenas Y e multiplica, você terá aqui o plano mesmo, quando o celular está parado na horizontal, isso seria o ponto médio. Mas a maioria das pessoas não jogam com o celular totalmente reto, eles deixam alguma certa inclinação. Então aqui vai mais de adaptar mesmo o que você acha que é melhor para deixar como ponto fixo. Eu encontrei esse 0.5 e achei que foi um bom resultado. E aqui a movimentação dele em si. Assim como no X, no Z também ficou 0.2. Só que aqui tem que ser negativo por conta da orientação no plano cartesiano, de qual parte você deixou para a frente da sua câmera. No caso, eu deixei a parte negativa, então tem que ser negativo aqui também. Seguimos então para a última extensão de nosso aplicativo,
que será a extensão que verificará se a bola entrou em contato com o botão para fazer ele sumir, ativar o som e se todos os botões forem pressionados, ele também abrir o portão para podermos passar. Começamos criando a variável ContactNode, que receberá qual objeto a bola está entrando em contato, verificando inicialmente qual é o primeiro contato. Node A mostra qual que é o primeiro objeto que está entrando em contato. Se o primeiro objeto que entrar em contato for bola, nós não queremos que o ContactNode receba ele, pois a bola é o nosso próprio jogador. Então, o ContactNode vai receber o segundo contato, que é o Node B. Se o primeiro não se chamar bola, se for qualquer outro objeto, o ContactNode vai receber este outro objeto e falar que a bola está entrando em contato com ele. Partimos então para a funcionalidade em si. Se o bitmask do objeto que o ContactNode entrou em contato for o mesmo bitmask do botão, significa que a bola está em contato com o botão. Então, nós temos que fazer este botão sumir da tela, porque ele já foi apertado. Então, nós fazemos isHidden igual a true, que aí ele some. Aqui temos o som, que fará após ele ser apertado. Na preparação dos sons, nós colocamos este aperta dentro do vetor, com este nome. Com isso, após apertar o botão, será executado este som. Agora, em relação a abrir os portões, temos essa constante abrePorta, que é uma ação. Quando ele for chamado, ele vai executar o que está dentro dele e ele vai acrescentar 1 naquele contador que temos no começo, que inicialmente tem o valor 0. Então, cada vez que ele entra em contato com o botão, ele acrescenta 1 no contador. No primeiro tutorial, nós temos 3 botões. Então, quando ele entra em contato com 3, ele vai fazer a porta do tutorial se abrir. Mesma coisa do botão isHidden igual a true. Então ele some. E dentro do labirinto temos mais 7 botões que têm que ser apertados para a porta final se abrir. Então, na somatória são 10 botões. Assim que os 10 forem pressionados, o portão 2 também vai se abrir, assim finalizando o jogo. E aqui é apenas para executar esta ação. Voltando para o início do código, eu vou falar sobre aquela parte que estava comentada que eu acabei pulando. Para entendermos ela, temos que vir primeiro nesta função pula, que ela utiliza de hit test. Hit test serve para utilizar do pressionar na tela, ou seja, quando o usuário pressionar alguma coisa na tela, ele vai fazer tal coisa. Como, por exemplo, o que vamos fazer aqui é se a pessoa apertar na bola, a bola vai pular. Essa função vai receber um reconhecimento de gesto, ou seja, ele vai receber o apertar da pessoa na tela. Ele vai receber onde a pessoa apertou. Então, esta constante local vai receber o local em que foi apertado dentro da cena. A constante resultado t vai identificar o que foi apertado neste certo local da cena. Então, precisamos colocar um if para que, obviamente, a tela tem que ser pressionada para executar isso. E quando ela for pressionada, esta constante resultado vai receber apenas o que foi tocado primeiro, o que está em primeiro. Se este resultado tiver um nó, e esse nó se chamar bola, a bola vai receber uma força, que neste caso eu determinei que seria para cima. Ele vai receber uma força de 2 pontos em y. Certo. Agora que temos a função, nós precisamos chamar ela para sempre que for pressionado. Temos esta constante reconhece toque, que é o que recebe na nossa função pula. Ele vai receber este reconhece toque. Para ser ativado, ele precisa apenas de 1. Então, nós colocamos este reconhece toque para aquela função. Ele vai executar esta ação com esta variável. E adicionamos isto dentro da cena. Aqui vou mostrar brevemente como isto funciona. E assim que ela é apertada, ela vai pular.
Basicamente isso. Isso finaliza o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido acima de tudo e que tenham criado uma certa curiosidade sobre o framework, porque é bem legal. E é isso.